Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos eventos mais importantes da história. O momento em que uma nação inteira se levantou e gritou por liberdade, igualdade e fraternidade, mas que também acabou mergulhada num período de terror e sangue. Essa é a história da Revolução Francesa. Olha só essa imagem. Ela basicamente resume todo o conflito. De um lado você tinha o clero e a nobreza, vivendo no luxo, cheios de privilégios. E do outro, o povo, esmagado de tanto imposto e passando fome. A pergunta é, como é que essa desigualdade absurda levou a uma revolução que mudou o mundo para sempre? É o que a gente vai descobrir. Bom, para a gente poder entender essa explosão, primeiro a gente precisa dar uma olhada nesse barril de pólvora que era a França do chamado Antigo Regime. A sociedade francesa da época era dividida em três estados, como se fossem três ordens. O clero e a nobreza, que eram o primeiro e o segundo estados, juntos davam só 3% da população. Os outros 97%, ou seja, quase todo mundo, formavam o terceiro estado. Era uma pirâmide social completamente desequilibrada, né? E o ponto principal é que não era só uma questão de números, não. Esses 3% de privilegiados quase não pagavam impostos, eram donos das terras e ficavam com todos os cargos importantes. Enquanto isso, os 97% do terceiro estado, que ia desde a burguesia rica até os camponeses mais pobres, tinham que arcar com todas as despesas para sustentar o reino. Não tinha como isso dar certo. E a situação só piorava. Uma sequência de colheitas ruins fez o preço do pão disparar. E pão era a base da alimentação do povo. Isso gerou fome, desespero. Além disso, o governo estava quebrado, em parte por ter gasto rios de dinheiro ajudando os Estados Unidos na sua própria revolução. E para completar, as ideias do iluminismo sobre direitos, liberdade, tudo isso estava no ar, fazendo as pessoas questionarem o poder absoluto do rei. A decisão de cobrar ainda mais impostos do povo foi literalmente a gota d'água. Com essa panela de pressão prestes a explodir, o rei tomou uma decisão que não era vista há 175 anos e que acabou sendo o estopim de tudo. Ele convocou os Estados Gerais. Pensa nisso como uma espécie de parlamento medieval, que quase nunca se reunia. A ideia do rei era aprovar novos impostos, mas o terceiro estado, claro, tinha outros planos. E aqui a coisa pegou fogo de vez. A votação. O clero e a nobreza queriam o voto por estado, o que garantia que eles sempre teriam 2 votos contra um do terceiro estado. Mas o terceiro estado, que tinha muito mais gente, exigia o voto individual, por cabeça. Era o único jeito de terem alguma chance. A nobreza e o clero obviamente não aceitaram. Vendo que não iam chegar a lugar nenhum, os representantes do terceiro estado tomaram uma atitude radical. Eles simplesmente saíram, se declararam a verdadeira Assembleia Nacional da França e juraram que não iam parar até dar uma constituição para o país. Em questão de meses, tudo mudou. O poder absoluto do rei começou a desmoronar. O clímax de tudo isso veio no dia 14 de julho. O povo de Paris, com medo de que o exército do rei atacasse a cidade, invadiu a Bastilha, que era uma fortaleza usada como prisão e depósito de armas. Esse ato se tornou o grande símbolo da Revolução. A partir dali, o povo estava no controle. Inspirada nos ideais iluministas, a Assembleia Nacional lançou um documento que mudou o jogo completamente: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela dizia que direitos como liberdade, propriedade e segurança eram universais. Foi uma quebra total com o passado de privilégios e hierarquia. Mas essa busca por uma sociedade perfeita logo tomaria um caminho bem sombrio. A revolução, que começou com ideais tão nobres, entrou na sua fase mais radical e violenta. Pois é, o rei Luís XVI tentou fugir do país, foi capturado e acabou acusado de traição. A monarquia, que tinha governado a França por séculos, foi abolida. No lugar dela, nasceu a República Francesa. E com ela veio uma nova onda de fervor revolucionário. Só que essa nova república já nasceu dividida. De um lado tinha os girondinos, mais moderados, que representavam a burguesia. Do outro, os jacobinos, bem mais radicais, liderados por figuras como Robespierre e com o apoio dos sans-culottes, a galera trabalhadora de Paris. Essa briga pelo poder ia definir os próximos anos. Com os jacobinos no poder, a revolução se radicalizou de vez. Para defender a república dos inimigos, tanto internos quanto externos, eles criaram o que ficou conhecido como o Reino do Terror. E o símbolo máximo desse período foi a guilhotina. 17 mil. Esse é o número de pessoas executadas oficialmente na guilhotina durante o terror. É um número que a gente precisa parar e pensar um pouco. 17 mil vidas.
Sob o comando de Robespierre, o Comitê de Salvação Pública tinha um poder quase absoluto. No começo, eles perseguiam monarquistas, traidores, mas logo a paranoia tomou conta. A definição de inimigo ficou tão ampla que até mesmo revolucionários que discordavam da linha dura dos jacobinos acabaram na guilhotina. A revolução estava, literalmente, devorando seus próprios filhos. Claro que esse banho de sangue não podia durar para sempre. O medo e o cansaço do povo abriram o caminho para o fim dessa fase radical e para a ascensão de uma nova figura, um homem que prometia colocar ordem na casa. E no fim das contas, o próprio Robespierre foi vítima do sistema que ele mesmo criou. Em julho de 1794, seus oponentes se uniram, prenderam e o executaram. O terror finalmente chegava ao fim, e a revolução entrava em uma nova fase. Depois da queda do Robespierre, um governo mais moderado, chamado Diretório, assumiu o poder. Mas era um governo fraco, corrupto, uma bagunça. A França continuava um caos. A burguesia, já cansada de tanta desordem, começou a querer um líder forte, alguém que pudesse garantir a paz e proteger o que eles tinham conquistado. E esse líder era um jovem e brilhante general chamado Napoleão Bonaparte que, com o apoio da burguesia, deu um golpe de Estado em 1799 e, na prática, encerrou a Revolução. E isso tudo nos leva à grande questão. A Revolução, que começou buscando democracia, terminou nas mãos de um ditador. Então ela foi um fracasso? Ou foi só uma transformação necessária? Pensem bem, os ideais de liberdade, de direitos civis, a própria ideia de nação, de que o poder vem do povo, tudo isso nasceu ali, em 1789. E essas ideias não morreram. Elas se espalharam pelo mundo e continuam a moldar as nossas sociedades até hoje.